Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ressoar Vida e Saúde. Um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Leonardo Emílio da Silva, eu sou cirurgião bariátrico, trabalho na área de obesidade e tratamento cirúrgico do diabetes. Diabetes hoje, seguramente, é a doença de maior e mais rápida evolução no mundo nos últimos anos. Então, hoje ela é uma emergência de tratamento que requer um tratamento médico especializado em face da sua grande incidência. Se nós formos avaliar hoje, 1 a cada 10 pessoas no mundo estão diabéticos. Isso dá uma proporção em mais de 530 milhões de pessoas. Se nós levarmos em consideração que a população do Brasil está em torno de 215 milhões de pessoas, nós temos quase 3 Brasis de pessoas diabéticas no mundo, andando com diabetes e aí tendo necessidade de tratamento. E existe um problema muito sério associado a isso tudo, associado a essa questão, é que além de nós termos uma incidência tão alta de diabetes, nós temos ainda uma proporção estimada de que 45% das pessoas estão andando na rua e não sabem que tem diabetes. Esse é um outro grande problema sério. Então, se nós estamos falando que nós temos quase que mais de 530, mais de 540 milhões de pessoas diabéticas no mundo, se a gente colocar que quase metade ainda de pessoas estão diabéticas, nós temos quase que 800 milhões de diabéticos andando pelo mundo afora. E o pior de quem não sabe que tem a doença é que a doença está em desenvolvimento e não tem tratamento. E como é uma doença que determina alterações inflamatórias em nosso organismo, e as alterações inflamatórias quase sempre são no nosso aparelho cardiovascular, que é nosso coração e os nossos vasos, essencialmente, isso determina que muitas vezes as pessoas são diagnosticadas de diabetes quando elas infartam, quando elas têm um derrame, quando elas têm alguma trombose, alguma embolia, ou precisam amputar um membro do seu corpo. Então é uma situação extremamente crítica, grave e que nós precisamos ficar alerta. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença que afeta durante toda a vida da pessoa, a capacidade do corpo de produzir a insulina e de converter a glicose dos alimentos em energia. Na maioria dos casos, o diabetes tipo 1 se desenvolve cedo, sendo frequentemente diagnosticada na infância, na fase da infância da criança. A doença acomete quando o sistema imunológico ataca as células do pâncreas. Então, ela é como se fosse uma doença autoimune, é uma autodestruição das células que produzem a insulina no nosso corpo. E aí, essa insulina, que é o hormônio que ajuda a converter, a transformar a glicose em energia por corpo, ela deixa de ter ação. Então, sem essas doses diárias de insulina, a pessoa que vive com diabetes tipo 1 não é capaz de sobreviver. Então, essa história que nós temos aí, que fez uma grande diferença, que mais de 100 anos, nós completamos agora 100 anos da descoberta da insulina artificial, da insulina como remédio, mudou a vida dessas pessoas. Então, esses pacientes, que são os portadores do diabetes tipo 1, eles precisam de insulina para o resto da vida. Já o diabetes tipo 2, ele tem uma associação enorme, e a imensa maioria da população do mundo são diabéticos tipo 2, e tem uma associação quase que 100% com pacientes obesos. E como a obesidade é uma pandemia no mundo, não para de crescer no mundo em proporções extremamente alarmantes, o diabetes veio junto. E veio trazendo doenças cardiovasculares como a principal causa de morte nos pacientes obesos. Então, do infarto, derrame, como eu já disse, alterações da pressão, alterações do ritmo do coração, trombose, embolia, que determinam a morte desses pacientes. Então, no diabético tipo 2, o seu tratamento inicial ele visa alterações dos hábitos alimentares, a perda de peso com mudança dos seus hábitos de vida, e hoje nós temos a cirurgia para tratar o diabéticos tipo 2. Entenda, não existe cirurgia para tratar o diabético tipo 1. O diabético tipo 2, a gente pode fazer as chamadas cirurgias metabólicas. O que essa cirurgia metabólica faz? Nós criamos mecanismos que façam com que haja uma maior sinalização, um maior estímulo na produção do pâncreas de insulina, fazendo desvios intestinais no organismo. Então, essa é uma condição que mudou. Hoje a gente consegue controlar o diabetes, entenda a palavra controlar. Nós não temos cura para a doença do diabetes até a data de hoje, nem com remédio, nem com cirurgia e nem com controle, nem com tratamento clínico.
O que nós temos são controles. Então, o paciente portador do diabético tipo 1 ou tipo 2 são pacientes que precisam ser muito disciplinados, porque a disciplina da doença diabetes ela é muito, muito intensa. O diabetes é uma doença que sabe exatamente o que vai fazer no seu organismo. Portanto, se você é um portador de diabetes, quer seja tipo 1 ou tipo 2, você precisa de acompanhamento médico, você precisa de um segmento ao longo de um tempo, precisa de mudança de hábito de vida, uma boa alimentação associada à atividade física regular e mantendo manutenção do seu peso. É isso que você precisa. Fiquem alerta, façam exames periódicos, vão aos seus médicos, vá ao posto de saúde, meça a sua glicemia, controle o seu peso, faça atividade física regular, limite a ingestão de açúcar e de sal na sua dieta, controle o seu peso e você vai ter uma vida muito mais saudável. Espero que vocês tenham todos gostado dessas pequenas pinceladas sobre a doença do diabetes, exatamente para alertar a todos do risco dessa doença, do desconhecimento da doença, e a doença está correndo no nosso organismo, causando os danos que podem ser fatais ao longo da nossa vida. Um grande abraço, espero que vocês curtam o Ressoar Vida e Saúde com essa nossa participação sobre o diabetes.